Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer à Comissão Científica do presente Congresso pela oportunidade de estarmos aqui mostrando essa experiência. O nosso estudo tem como título a avaliação da função ventricular em crianças submetidas a implante de marca-passo cardíaco definitivo, uma correlação clínica e eletrocardiográfica. Os marca-passos cardíacos, originariamente, foram desenvolvidos para o tratamento de distúrbios de ritmo lento. Atualmente, eles têm uma aplicabilidade muito mais ampla, multifunção. O primeiro implante ocorreu na Suécia, em 58, um dispositivo imenso paracorpóreo. Em 1960, nos Estados Unidos, o primeiro marca-passo totalmente implantável em criança, um pós-operatório de uma CIV, que evoluiu com bloqueio, aqui a criancinha com seu irmão gêmeo. Em 64, no Brasil, o professor Hugo Filipposi realizou o primeiro implante, um dispositivo imenso, né, desproporcional, numa criancinha com BAVT congênito. Felizmente, esses dispositivos vêm evoluindo em tamanho e em sofisticação do software. As indicações do implante definitivo não diversam das indicações gerais para adultos, merecendo destaque alguns aspectos relacionados à frequência, que, quanto menor a criança, menos tolerado é uma frequência cardíaca lenta. Em crianças com menos de 15 quilos, os marca-passos epicárdicos são preferenciais devido aos vasos pequenos desse grupo de paciente, e assim que nos conduzimos também, e diversos questionamentos sempre têm ido e vindo no que diz respeito ao implante desses dispositivos, o melhor local do eletrodo, a influência da duração do QRS, melhor via de acesso, repercussão clínica, efeitos no remodelamento cardíaco e a qualidade de vida desse grupo de pacientes. Assim como fruto de um projeto de pesquisa, uma linha de pesquisa permanente que nós temos no nosso serviço, realizamos esse estudo com o objetivo de avaliar, nesse primeiro momento, a função ventricular e a classe funcional em crianças submetidas a implante de marca-passo definitivo epicárdico, em um hospital terciário em Fortaleza. E vamos correlacionar alguns aspectos como posição do eletrodo, largura do QRS, fração de ejeção do ventrículo esquerdo e a classe funcional pela New York Heart Association. Um trabalho realizado com pacientes operados entre 2010 e 2020, todos pesavam menos de 15 quilos no momento do implante e foram submetidas a implante de marca-passo epicárdicos. E o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do nosso hospital. Foram incluídos, então, catalogadas por nós, enfim, operados pelo nosso grupo durante esse período, né, ou realizamos o implante primário, ou aqueles casos em que trocamos o gerador e, dessa forma, ela passou a fazer parte do nosso grupo de pacientes. E pacientes, obviamente, crianças e família que autorizou a participação através do preenchimento de um termo de consentimento. Pacientes que não foram localizados, que não foi possível a obtenção de dados completos de prontuário, não foram incluídos no estudo. Esses pacientes, então, eram pesquisados retrospectivamente através de análise de prontuário, preenchido um protocolo amplo e foram todos contactados para uma consulta recente, onde foram avaliados clinicamente, realizados um eco recente e um eletrocardiograma. Como resultados, obtivemos uma distribuição equilibrada quanto ao gênero. A média de idade no momento do implante foi de 9 dias, variando entre 2 dias e 19 meses, com peso médio no momento do primeiro implante de 5,3 quilos. Nesse período, a criancinha menor pesava 1,6 kg. Foram, então, 44 pacientes operados no período. Tivemos 5 óbitos em pacientes com cardiopatias congênitas complexas, foram óbitos tardios, não relacionados ao implante, e 18 pacientes não foram passíveis de serem incluídos no estudo, porque ou os dados estavam incompletos, contatos telefônicos desatualizados, enfim, não puderam ser localizados, ficando, então, 21 pacientes passíveis de serem incluídos no estudo, num segmento médio de 32,9 meses. A principal etiologia do implante foi o BAVT iatrogênico.
No que tange à distribuição percentual da via de acesso, a esternotomia foi a via de acesso preferencial, não é a nossa via de acesso preferencial atualmente, seguida de subchifóide e toractomia posterolateral esquerda. O eletrodo epicárdico de escolha por nós é o eletrodo de sutura bifurcado, e dessa forma a principal posição de implante foi a biventricular, com polo negativo no ventrículo esquerdo e polo positivo no ventrículo direito, perfazendo 76% dos casos. Eram crianças com peso médio de 5 quilos, então o implante unicameral foi o modo de estimulação e o dispositivo implantado como escolha na grande maioria dos pacientes. A correlação entre posição do eletrodo e largura do QRS, duração do QRS, mostrou que está exposto na seguinte tabela. Não conseguimos mostrar significância estatística em nenhuma das correlações, mas houve uma tendência a apresentar QRS mais longos àqueles pacientes que tiveram seu implante no ventrículo direito, e uma tendência a cursarem com QRS mais curto crianças com dispositivo no ventrículo esquerdo. Ressalto que em nenhum dos casos tivemos uma largura do QRS superior a 120 milissegundos. Correlação entre local de eletrodo e fração de ejeção. Os pacientes que tiveram seu dispositivo implantado no ventrículo direito cursaram com a maior incidência de disfunção ventricular, caracterizada por fração de ejeção ao ecocardiograma inferior a 53%, e isso apresentou significância estatística. Não conseguimos caracterizar com significância estatística a disfunção ventricular com a classe funcional. Não tivemos nenhum paciente classe 3 ou 4, tivemos pacientes em classe 1 ou 2, 5 pacientes apresentaram classe 2 da New York Heart Association e um realmente tinha disfunção ventricular, 4 não. Aqui a distribuição percentual, no que tange a largura do QRS em milissegundos, e destacamos, então, que não houve diferença estatística em relação às variáveis etiologia do bloqueio, modo de estimulação e largura do QRS, pelo teste Q quadrado, em comparação à fração de ejeção do ventrículo esquerdo. O estudo merece algumas considerações que podemos fazer. Podemos iniciar com a significativa taxa de perdas. Tivemos 18 pacientes que não puderam ser incluídos no estudo por dados incompletos e mau preenchimento de prontuário, mostrando a dificuldade realmente de segmento em pacientes em hospitais públicos de referência multirregional. Muitos pacientes moram no interior, em outro estado. A principal indicação de implante no presente estudo foi o BABT iatrogênico, corroborando com outros dados da literatura. O modo de estimulação, o dispositivo de escolha na maioria dos pacientes foi unicameral, eram crianças de baixo peso. Ressalto que nos últimos anos temos realizado indicação de marcapassos atrioventriculares em crianças de menor peso, principalmente acima de 5 quilos, e também a esternodomia não é mais a nossa via preferencial, e sim a abordagem subchifóide para o BAVT congênito e toractomia posterolateral esquerda, no caso das reoperações. As imagens apenas ilustram as nossas abordagens de escolha atualmente para o implante unicameral, incisão subchifóide arciforme, polo negativo no ventrículo esquerdo e positivo no ventrículo direito, QRS estreito, temos conseguido QRS bem estreito com essa abordagem, e abordagem por tórax posterolateral esquerda, no caso de pacientes operados. A disfunção ventricular, em caso de eletrodo no ventrículo direito, é algo já disposto na literatura, como mostra esse estudo do Circulation 2013, mostrando um pior desempenho ventricular em dispositivos do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo. Não conseguimos correlacionar função ventricular com classe funcional, provavelmente porque existem diversos outros fatores que influenciam na qualidade de vida e que realmente prejudicam a avaliação subjetiva, a caracterização subjetiva da classe funcional em crianças. E as limitações do nosso estudo estão principalmente correlacionadas com a grande perda de paciente.
A partir daí, iniciamos uma linha de pesquisa, onde esse grupo de pacientes certamente vai ser acompanhado de uma forma prospectiva mais estreita. E aqui apenas para destacar a importância multifatorial da pesquisa clínica, 4 pacientes convocados encontravam-se com o seu gerador completamente esgotado, em perda de segmento por problemas de segmento, principalmente relacionado com a pandemia do Covid, e graças à convocação para essa pesquisa, eles foram identificados e tiveram seu gerador trocado. Como conclusão, dentre todas as variáveis analisadas, o implante do eletrodo epicárdico no ventrículo direito cursou com uma incidência significativa de disfunção ventricular, devendo esse posicionamento ser evitado. Há uma tendência a haver um QRS estimulado mais largo e sua relação com pior prognóstico com o implante no ventrículo direito, mas essas observações não apresentaram significância estatística no presente estudo. Obrigado.